Paz de Cristo, meus amados. Será que hoje nós não voltamos ao tempo de Lutero? Será que hoje não voltamos a deixar de dar ouvidos à palavra de Deus para dar ouvidos às tradições? E tradições estas inventadas por um e por outros? Porque no período de Lutero existiam as tradições inventadas ali pela Igreja Católica Romana, e hoje nós temos tradições de inúmeras denominações, porque só no Brasil quase 200 mil placas denominacionais registradas, cada uma apresentando a sua própria verdade, esquecendo-se da única verdade e do único objetivo do Evangelho. Amados, o Evangelho não tem por objetivo você dar o seu dinheiro para você enriquecer. Em nenhum momento das Escrituras nós vamos observar essa prática. Em nenhum momento das Escrituras, tanto nos 39 livros do Antigo Testamento, como os 27 do Novo, que compõem os 66 livros da Palavra de Deus, da qual é a nossa única regra de fé, onde nós temos 50% de história, 30% sobre a volta de Cristo e 20% sobre a regra de fé, a nossa regra, e o que nós temos que atentar é o que está em Atos capítulo 2, verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Será que nós estamos deixando essa verdade para voltar para sofismas, para que é uma mentira maquiada de verdade? Porque em nenhum lugar das Escrituras nós temos essa prática de você dar um envelope, de você sacrificar algo para você enriquecer. O Senhor tratava com reis no passado, o Senhor tratava com sacerdotes específicos, porque os reis eram os cabeças da nação e o sacerdote era o cabeça espiritual da nação. Por isso que Jesus, o nosso único sumo sacerdote, entrou no Santo dos Santos. Antes ele havia oferecido um sacrifício, ele próprio sendo sacrifício de uma vez por todas. Em Hebreus capítulo 10 fala que aonde há este sacrifício já não há oferta, já não resta oferta pelo pecado, já não resta mais nenhuma oferta. O que acontece é que nós temos que produzir fruto com a nossa vida, uma vida de santidade, de separação, afastado do pecado. É o que está escrito, como o cordeiro pascal, lá em 1 Coríntios capítulo 5, ele foi oferecido fora da cidade, então nós também temos que sair fora deste arraial, como os pães asmos que seguem a festa da Páscoa, que era o Cordeiro de Deus sendo sacrificado por nossos pecados, pela nossa insuficiência de salvação. Não existia nada que poderíamos ter feito, porque Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, Romanos 3,10, não há um justo sequer. Então, o que nós queremos hoje apresentar a Deus? Porque Romanos 5,8 diz, mas por causa disto, por causa da nossa insuficiência, da nossa incapacidade de cumprir os pré-requisitos do Senhor em todas as áreas, em todos os sentidos, porque em Romanos capítulo 3, do 9 ao 18, vai mostrar que nós fomos corrompidos em tudo, nos pensamentos, nos sentimentos, no falar, no agir, no andar. Então, por causa disso, Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, logo agora, muito mais Ele nos ama e vai nos livrar da ira vindoura, que é a tribulação, que vai se cumprir a 70ª semana de Daniel, a última semana que falta, que é a tribulação, a manifestação do anticristo, a grande apostasia, uma religião única, uma religião universal, blasfemadora contra Deus, dirigida pelo falso profeta, ali de Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 13, e em Apocalipse 17, e inúmeros lugares vem falando sobre tudo isso que vai se abater. Então a palavra ela não vem direcionando a isso, o Evangelho não é isso. O apóstolo Paulo fala o que é o Evangelho lá em Romanos capítulo 1, no verso 16 e 17, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então não é porque, é justamente por isso, porque nós não poderíamos apresentar nada, porque lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus aparece ali nas regiões ali da Judéia,
nas margens do Jordão, ele olha e éramos como ovelhas que não tinham pastor, povo que jazia em grande trevas viu grande luz. E aí Jesus então começa a pregar e a dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Reconheça que você é pecador, reconheça que você sem o Senhor, sem a palavra de Deus te direcionando, você não pode nada. Isaías 26:12, Senhor, tu nos dá a paz, porque até as nossas obras tu a fizestes por nós. Então não adianta você querer apresentar sacrifício, não adianta você querer apresentar o seu dízimo, não adianta você querer apresentar votos achando que isso vai chamar a atenção de Deus, porque como eu tenho sempre falado para os irmãos da igreja, apenas 4 vezes é mencionado o termo voto no Novo Testamento e nenhum tem o significado que esses falsos profetas dão hoje, mas 318 vezes fala sobre a volta de Jesus a este planeta. Então eu não me envergonho do Evangelho, e Deus não faz acepção de pessoas, mas como está escrito, de fé em fé, o meu justo viverá da fé. Qual fé é essa? Na fé que Jesus morreu por nós, na fé que o padrão de Deus nós não poderíamos alcançar em nenhum requisito de Deus, que era a perfeição. Mateus 5,48, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então por que nós queremos apresentar hoje, amados? Por que nós caímos nessa conversa barata e fiada desses falsos profetas, aonde estão andando de carro importado, aonde estão andando de jatinho, onde estão comprando fazendas, aonde andam com carros, que o jogo de roda é mais caro do que a casa que você sonharia em ter. E o apóstolo Paulo diz: ainda que eu tivesse o direito de tirar do altar, porque quem prega o evangelho pode viver do evangelho, mas com equilíbrio, porque está escrito: não amordaces a boca ao boi que debulha. Deus não cuida de boi, mas fala de boca, fala de apenas alimento, de sustento. Jesus disse: quem prega o evangelho, que tira o seu sustento do evangelho, não é carro importado, não são mansões. Então essas pessoas, e Paulo diz: ainda que eu tivesse o direito de tirar o sustento, eu não faço isso para não causar motivo de tropeço àqueles que estão se convertendo. Então esses falsos profetas estão fechando o reino de Deus, mas eles também não entrarão. Então o evangelho é isso. O evangelho é resgate, o resgate daquele povo, do povo, da humanidade. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus diz, lá em Lucas 24:47, que em seu nome iria se pregar arrependimento para a remissão de pecados. A palavra direciona a Cristo e não as bênçãos. A palavra direciona a pessoa. Porque como Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto do campo minta, ainda que não haja alimento no celeiro, eu contudo me alegrarei no Senhor. O Senhor Deus é a salvação, é a minha salvação, é a minha luz, é a minha rocha, nele eu confiarei. Homens e mulheres do passado deram as suas vidas, e aqui lá em Hebreus capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, fala que muitos deles morreram sem ter alcançado a promessa, mas eles deram bom testemunho. Dar bom testemunho não é formar fila em frente de altar, dizendo que antes você só tinha 2 carros, agora você tem 5. E você então deixa de olhar para a doutrina dos apóstolos, que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Esquecer de olhar para o irmão que está do lado, porque você vai perder tempo com os inúmeros carros que você tem. Mas então você me pergunta: então como é que acontecem todas essas coisas? Ora, amado, muitas pessoas seriam enganadas com a operação do erro, como diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 a 12, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, como está escrito lá em Oséias capítulo 4, no versículo 12, que o meu povo consulta o seu pedaço de pau, e a sua vara lhe dá a resposta, porque o espírito de prostituição os enganou, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E assim as pessoas estão deixando de ser verdadeiramente uma comunidade cristã, e estão olhando para as finanças. E Jesus disse lá em Lucas 12:15, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. As pessoas estão fazendo votos dentro de igreja evangélica para ficarem ricas, e se Deus quiser enriquecer alguém com finanças, Deus vai enriquecer, porque Eclesiastes 5:19 diz que prosperar é dom de Deus, mas 1 Coríntios 12:7 fala que ele distribui os dons a todos, na medida, a cada um como ele quer, para um fim proveitoso. Então se Deus derrama o dom de prosperidade em cima de alguém,
na vida de alguém, é para estender as mãos necessitados, 1 João 3,17, é para estender a mão para a igreja de Cristo, Gálatas 6, 2 a 10, Efésios 4, a partir do verso 11 e no versículo 28. Então, meu amado, não caia nessa conversa, volte-se verdadeiramente para o Evangelho, como diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ele veio para a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E por que a graça de Deus se manifestou? Jesus na cruz, a palavra escrita para nós hoje, para nos educar, para renegar as paixões mundanas de um século perdido, de um século pervertido, de um século sem a vontade de Deus, de uma sociedade sem Deus, de uma sociedade que teve uma inversão de valores, como a palavra diz lá em Mateus 24:37, que seria comparado com os dias de Noé, onde comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, se esqueceram das promessas do Senhor, se esqueceram da vida com Deus, de uma vida de santidade, como diz lá em Lucas 17:28, que os últimos dias seriam assemelhados aos dias de Ló, uma depravação moral, os dias de uma sociedade sem Deus, com inversão de valores. Então diz que a palavra veio, a graça de Deus veio para nos educar como? Colossenses 1, 9 e 10, que nós devemos ser cheios do conhecimento da sua vontade, para fazermos as coisas, aprender a fazer as coisas para ser do inteiro agrado do Senhor. Então veio nos educar para renegar as paixões mundanas, para viver neste presente século justa, sensata e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a qual o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo virá para buscar. E ele veio formar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Se você é povo de Deus, se você é de Deus, então você é exclusividade dele. A tua vida não é tua, a tua vida não te pertence. A vida desses falsos profetas, eles vão dar conta a Deus, e tudo que eles estão ensinando, porque Paulo fala para Timóteo em 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, para que você possa salvar não só a você, mas a todos quantos te ouvem e te escutam. Nós temos que prestar atenção nos sinais. Os sinais estão aí, amados. Participe de estudos bíblicos na tua igreja, igrejas sérias, onde estão voltados para o fim dos tempos, onde nós temos que viver neste mundo normalmente, nós temos que trabalhar, nós temos que nos formar, nós temos que estudar, nós temos que nos divertir, mas nós temos sim que ficar com os olhos focados lá no alto, não fisicamente, porque senão você vai tropeçar e bater o nariz no chão, mas com o teu coração, prestando atenção nos sinais. Aí está a União Europeia, aí está tudo o que está acontecendo, ataque na França, terremotos em vários lugares, sinais nos céus, Atos capítulo 2, amados. A Rússia se mobilizando, Ezequiel 38, 39, a China se mobilizando, Apocalipse capítulo 9 e Apocalipse 16, os países árabes todos revoltados contra Israel, porque Israel ainda vai pagar o preço de ter rejeitado o seu Messias, mas na metade da tribulação o próprio Deus vai salvá-los, como diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 29, e Lucas capítulo 21, versos 25 a 28, amados, e Ezequiel 37, a partir do versículo 14, e Ezequiel 38, versículo 19, onde o Senhor vai fazer derreter os montes, onde vai causar o maior terremoto da história. Está tudo caminhando para isso. Então nós temos que deixar essas pregações furadas, esses falsos profetas mentirosos, onde estão voltados apenas a pastores, falsos pastores de Ezequiel 34, que apacentam a si mesmos, que estão vivendo vida de luxo. Não foi para isso que Deus chamou pregadores. Deus chamou pregadores para dar a vida pelas ovelhas. Quando Jesus disse: Pedro, tu me amas, amo o Senhor, e tu apacenta as minhas ovelhas. Pastores verdadeiros apacentam as ovelhas na verdade, mesmo que não encha a igreja, porque amam a Deus, porque amam a palavra de Deus. Eu prego porque eu amo a palavra de Deus. Quem quiser seguir, siga. Quem não quiser seguir, cada um age da forma como quer. Mas eu te indico alguns pastores: pastor Valdir da igreja Crê Somente do Jaçanã, pastor Paulo Júnior, pastor Paulo Romero, pastor Paulo Edson Rebustini. Procure igrejas como Igreja Batista, como Igreja Presbiteriana, como igreja que perseveram na verdade. Não, se você for procurar outras igrejas que foram sendo formadas com nomes, veja o que está sendo ensinado,
veja a palavra de Deus, veja que se tudo o que é ensinado te conduz a Cristo, se toda pregação que você ouve te conduz a Cristo, amado, então saiba que o teu nome vai ser escrito no livro da vida, se tão somente você disser em teu coração, como a Bíblia está escrita, lá em Romanos capítulo 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E também a palavra está pertinho de ti, aí na tua boca e no teu coração. Se confessares a Jesus Cristo como seu Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O único meio de salvação é através do nome de Jesus. Não são coisas que você vai conquistando durante o tempo, porque muitas pessoas que não têm Deus e que declaradamente dizem que não querem Deus, que não querem a palavra de Deus, essas pessoas têm vida financeira próspera, essas pessoas têm folga em muitas áreas de suas vidas. Mas Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Pense, amado, a tua alma ela é eterna, é o nefesh do hebraico e o psique do grego, é indestrutível, é o centro das suas emoções, é você, e você vai permanecer eternamente. Se decidir por Cristo, você vai para o céu, e se não decidir por Cristo, você vai para o inferno, mesmo com toda a tua riqueza, mesmo com o dízimo que você dê na igreja, mesmo com ofertas e campanhas que você faz. Se você não olhar para a tua vida com Deus, então você não vai ser salvo. Mas o Senhor quer a tua salvação, como diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, e 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Não só a tua salvação, mas de toda a tua família. Amém? Fique com o Senhor Jesus e leia a Bíblia e busque cada vez mais pregações que promovam fé de salvação para você e toda a tua casa. Em nome do Senhor Jesus, amém.